São do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a andar pela Galileia. Ele evitava andar pela Judéia, porque os judeus queriam matá-lo. Entretanto, a festa judaica das tendas estava próxima. Depois que seus irmãos foram para a festa, Jesus também foi. E ele não foi publicamente, mas às escondidas. Algumas pessoas de Jerusalém comentavam: não é este que está procurando matar? Ele está falando em público e ninguém diz nada. Será que as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Entretanto, nós sabemos onde ele vem. Nós sabemos onde vem esse Jesus. Mas, quando chegar o Messias, ninguém saberá de onde vem. Jesus estava ensinando no templo, então ele gritou: será que de fato vocês me conhecem e sabem de onde sou? Eu não vim por mim mesmo. Quem me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque eu venho junto dele e foi ele quem me enviou. Então, tentavam prender Jesus, mas ninguém pôs a mão em cima dele, porque a hora dele não havia chegado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o que leva a gente a ter raiva da outra pessoa? O que leva a gente a ter uma diferença com a outra pessoa? Será que o problema está realmente na opinião da outra pessoa? No jeito como a pessoa se comporta? Ou será que o problema está em nós? Será que o problema é conosco? No Evangelho de hoje, Jesus nos traz este ponto de reflexão. Vejam bem, os doutores da lei não suportavam mais Jesus, da forma como ele falava e como ele ensinava, porque, além de ferir os preceitos e costumes dos doutores da lei, mostravam um lado que eles estavam totalmente diferentes daquilo que Jesus queria ensinar. Para Jesus, os doutores da lei estavam errados. E para os doutores da lei, Jesus estava cometendo um pecado gravíssimo, que era se comparar com Deus. Porém, Jesus mostra com isso que nós devemos olhar além daquilo que nós somos. Vejam bem, ele já não podia pregar às claras, porque o povo estava querendo caçar ele para matar. Então ele tinha que ir às escondidas. Quando nós temos uma rivalidade com uma pessoa, quando nós temos uma raiva com uma pessoa, quando nós temos alguma inveja da outra pessoa, daquilo que a pessoa faz, daquilo que a pessoa constrói, daquilo que a pessoa tem, nós começamos a fazer de tudo para que a pessoa caia. E muitas das vezes a pessoa faz errado, realmente. Muitas das vezes a pessoa erra. Mas aí a gente fica com tanta raiva da pessoa que nós começamos a errar igual a pessoa. E a gente não percebe. Precisamos estar atentos. Porque estes erros nos levam a pecado. Então, ao invés de a gente procurar a pessoa e tentar fazê-la mudar de ideia, ao invés de a gente tentar colocar Cristo dentro daquela pessoa, a gente prega a mesma doutrina que aquela pessoa está pregando. Se for o ódio, também vamos trabalhar com o ódio. Não! Muitas das vezes, o que falta no coração daquela pessoa é o amor. Agora, quando nós colocamos o ponto de que a pessoa está no lugar certo e ela descobre nossos erros, e a gente fica com raiva daquela pessoa, muitas das vezes nós estamos errados e precisamos parar para corrigir o nosso erro. O que eu preciso mudar na minha vida que está pesando? Ontem, lendo o livro do Padre Léo, realmente ele me disse isso. O mesmo livro que eu estou lendo há muito tempo atrás, Sementes de Coragem. E nele diz isso.
O que eu preciso arrancar fora da minha vida que está pesando para que eu continue a seguir Jesus? Essa é uma frase que nós devemos levar conosco. Por quê? Padre Léo também disse isso em uma das pregações. Se a gente só corta o mato por cima, dá 3, 4 meses ele cresce tudo de novo. Se nós tentamos combater o pecado que tem na nossa vida com o bem, ele não vai sair. Porém, se nós colocarmos a força do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na nossa vida, ele sai. Só que nós precisamos tomar uma decisão séria. E aí ele citou o exemplo do diálogo de um jovem com Jesus. E ele diz assim: o jovem carregava os mandamentos de Jesus, carregava os mandamentos da igreja, conhecia tudo. E tinha no coração uma vontade de seguir a Deus. Aí então Jesus faz o convite para aquela pessoa. E cheio de amor, Jesus faz o convite para aquela pessoa. Vá, vende todos os seus bens e segue-me. O que a pessoa faz? Se entristece e vai embora, porque tinha muitos bens. A gente dá muito valor no nosso e muitas das vezes nós não observamos o que tem ao redor. Que coisa interessante que estes dois evangelhos, o evangelho de hoje e esta história do jovem com Jesus, se relacionam perfeitamente no nosso egoísmo. Muitas das vezes nós somos egoístas e pensamos no nosso ponto. Porque precisa ser do meu jeito. Quando muitas das vezes a outra pessoa está certa. O evangelho de hoje, acima de tudo, é uma reflexão. O que eu preciso retirar da minha vida que está pesando no meu coração, que está fazendo eu cair no pecado? Outro ponto a analisar do evangelho de hoje. Confiança em Deus. Enquanto não é a nossa hora, enquanto não é chegada a nossa hora, ninguém vai encostar um dedo na gente. Um exemplo disso é a última frase do evangelho de hoje. O que diz na última frase do evangelho de hoje, para quem quiser ler, na Bíblia, João 7, versículo 30. Então, tentaram prender Jesus, mas ninguém pôs a mão em cima dele, porque a hora dele ainda não tinha chegado. Deus, acima de tudo, tem um amor infinito por nós. Tem um amor incondicional por nós. Ele não vai deixar que ninguém coloque a mão, o dedo, em nós, sem que não for a nossa hora. Quando for chegada a nossa hora, nós teremos que estar preparados. Jesus sabia e ele confiava em Deus, que aquela não era a hora dele ainda. Tanto que por muitas vezes nós ouvimos ele dizer isso: minha hora ainda não chegou. O que eu preciso tirar da minha vida que está fazendo eu não confiar em Jesus, não confiar em Deus? Se nós analisarmos esses pontos, fica muito mais fácil viver esta quaresma. Ainda temos tempo de conversão. Jesus costuma deixar o melhor para o final. As graças ele costuma deixar para o final. Ainda temos tempo. Temos ainda um tempo para converter o nosso coração e se preparar para a Páscoa de Deus. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.